Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Eu te convido a cada dia buscar a edificação de Deus na sua santa palavra, e esse livro de Romanos certamente é muito edificante para a sua vida também. Esteja junto conosco meditando. Antes de iniciarmos a meditação propriamente dita do texto, seguindo os questionamentos levantados por John Stott, como de costume, mais uma vez, nós vamos estar vendo um rápido vídeo que vai apresentar uma revisão rápida de tudo que nós já vimos até agora e também o contexto dessa passagem que nós vamos estudar hoje. Fique com o vídeo, logo após estaremos retornando com as questões para a nossa reflexão. Carta de Paulo aos Romanos. Confira o primeiro vídeo, onde exploramos quem Paulo era e por que ele escreveu essa carta, e onde traçamos as ideias centrais dos capítulos 1 a 4. Que toda a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. Que esse resgate não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer às leis da Torá. Em vez disso, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar uma nova família multiétnica da fé através de Abraão como seu povo. Agora, nos 3 movimentos restantes da carta aos Romanos, Paulo vai desenvolver ainda mais essas ideias. Então, lembre-se da exploração de Paulo da justificação pela fé, que quando as pessoas confiam na morte e ressurreição de Jesus, elas recebem um novo status. O seu relacionamento está certo com Deus. Elas são colocadas em uma nova família, o povo da aliança de Abraão, e recebem um novo futuro, a esperança de uma vida transformada. Agora, Paulo quer mostrar como essa realidade deveria reformular cada parte da nossa existência. Porque estar nessa família significa fazer parte de uma nova humanidade que Deus está criando através de Jesus e do Espírito. Então, Paulo volta ao primeiro personagem humano da história bíblica, Adão. O seu nome significa humanidade, e Adão, como toda a humanidade depois dele, escolheu o pecado e o egoísmo. E assim, todos nós enfrentamos o julgamento de Deus porque nos tornamos escravos da influência do pecado, resultando em morte. Mas então, Paulo compara Adão a Jesus, e ele é o novo Adão, um humano que viveu em obediência fiel a Deus, demonstrado através do seu sacrifício de amor. E agora Jesus oferece a sua vida como um presente para os outros, para que possam ser justificados diante de Deus. E assim, Jesus permanece como cabeça de uma nova humanidade que está sendo transformada por este dom, o que nos leva ao capítulo 6. Paulo lembra a esses cristãos em Roma que escolher seguir a Jesus significa deixar a antiga humanidade de Adão que eles têm e entrar na nova humanidade de Jesus. E o batismo deles era um símbolo sagrado dessa transição. Sua velha humanidade morreu com Jesus e sua nova humanidade ressuscitou com ele dentre os mortos. Então, quando uma pessoa confia em Jesus, a sua vida se une à vida dele. O que é verdade nele agora é verdade neles. É quando as pessoas aceitam sua identidade como seres humanos semelhantes a Jesus que elas estão liberadas para se tornarem seres humanos de todo o coração, que podem verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Muito bem. Depois de termos compreendido um pouco melhor o contexto dessa passagem, agora vamos estar meditando nas questões para a nossa reflexão, lembrando que o estudo de hoje é exatamente os capítulos 5 e 6 do livro de Romanos. É um texto longo, por isso nós não temos como fazer um estudo minucioso de cada detalhe que tem nesse texto, mas vamos ver alguns aspectos de uma forma mais geral, mas muito edificante para a nossa vida. Primeira coisa que nós vamos observar aí é logo o capítulo 5, versículo 3, que fala exatamente sobre nos alegrarmos nas próprias tribulações. O apóstolo Paulo nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a pergunta é: por que nós podemos nos alegrar nas próprias tribulações? Muitas vezes, quando nós observamos uma afirmação como essa, dá a entender que o crente, ele é masoquista, o crente parece que ele gosta de sofrer. E, na verdade, meus irmãos, não significa isso. Não é que é um prazer no sofrimento pelo sofrimento, mas é um reconhecer que o sofrimento produz
coisas benéficas para a nossa vida, e por isso nós entendemos que apesar da dor, apesar da angústia, apesar de sofrermos como qualquer outra pessoa sofre, nós temos sim motivo para nos alegrar. Lembre sempre, nós não podemos pegar um versículo solto, precisamos entender dentro do seu contexto, e quando olhamos para esse versículo 3, à luz dos 2 primeiros versículos que o apóstolo Paulo já trouxe, e dos 2 próximos versículos, nós vamos perceber exatamente o desenvolvimento do motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, mesmo diante das tribulações. E é exatamente isso que na sequência John Stott vai nos questionar, como que essa sequência, né, o que começa no sofrimento, ele vai se desenvolvendo até chegar ao estágio da esperança. E é exatamente nesse percurso que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo amadurecidos pela ação maravilhosa do nosso Deus. Vamos ler todos os versículos do 1 ao 5 para podermos compreender melhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Aleluias. Meus irmãos, nós temos motivo para nos gloriarmos, porque a tribulação ela não vem em vão, a tribulação ela não vem por acaso, mas Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, e Ele, antes de produzir tribulação, Ele produz em nosso coração fé, e essa fé, ela faz que nós tenhamos a consciência que a obra de Jesus, ela traz reconciliação, ela nos une novamente a Deus, ela traz paz com Deus, e diante dessa paz, agora sim nós podemos enfrentar as tribulações. Observe que isso é muito importante, a ordem do texto, a colocação de Paulo. Primeiramente, a primeira coisa que ele apresenta é a reconciliação com Deus, é estarmos em paz com Deus. Diante disso, podemos enfrentar o que vier, podemos enfrentar tantos momentos de glória, quanto os momentos de tribulação, como o próprio Paulo escreve lá aos Filipenses, o texto tão clássico que ele diz: tudo eu aprendi de viver contente diante do Senhor, tanto na abundância quanto na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somente assim nós podemos nos alegrar mesmo diante das tribulações, porque Deus tem promessas para a nossa vida, porque Deus é o que faz com que nós possamos ter acesso a uma graça que nos deixa firmes, porque Deus é aquele que produz esperança no nosso coração, de uma glória que Ele mesmo há de se revelar perfeitamente, que já tem se revelado, mas gradativamente, como também diz o apóstolo Paulo, ele vai se revelando de glória em glória. E isso, meus irmãos, é o que nos faz realmente estarmos firmes. E quando vier as tribulações, nós não vamos olhar para elas e engrandecê-las além do que elas são e esquecer do Deus grande que nós temos, mas vamos olhar para as tribulações e dizer: Deus, eu confio que mesmo quando estou passando pela prova, o Senhor está comigo, e o Senhor está agora produzindo no meu coração, oh Pai amado, a perseverança para que eu possa superar e vencer essas lutas, essas experiências que eu tenho vivido. Não é para a minha morte, mas é para o meu crescimento, e isso tudo Deus certamente vai lembrar que eu tenho uma esperança no meu coração. Oh, aleluias, que nós possamos crer nisso, que nós possamos viver essa firme esperança, porque essa esperança ela não é produzida por promessas falsas. Essa esperança ela não é produzida como, infelizmente, muitos por aí prometem. E hoje, esse período, nós estamos exatamente num período que muitos vão bater na sua porta, prometendo várias coisas, mas muitos até gostariam de cumprir, mas não podem, porque promete aquilo que está além do seu alcance, e outros até poderiam, mas não querem cumprir.
E isso tudo é porque o homem é falho, o homem ele é mentiroso, mas Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Por isso a nossa esperança, ela está firme, porque ela foi confiada, ela foi garantida pelo amor de Deus e foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença do Espírito Santo na minha e na sua vida nos faz passar pelas provas, dando glória a Deus. Nos faz passar pelas provas, nos alegrando, porque sabemos que o vale, que o deserto, sabemos que tudo isso que nós passamos não é a nossa morada, é apenas passagem. E o que nos aguarda é muito melhor, é muito maior. Glória seja dada ao Senhor por tudo isso. Isso nos faz refletir, e a próxima questão levantada por John Stott, na obra maravilhosa de Cristo por nós. A grande obra de Jesus que alcançou a bênção que hoje nós recebemos como dádiva das mãos de Deus. E ele fala, dos versículos 6 ao versículo 11, exatamente a apresentação dessa obra maravilhosa de Cristo. Leiamos o texto para compreendermos melhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória seja dada ao Senhor por essa obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós devemos trazer sempre à memória, nós que éramos indignos, nós que não tínhamos como alcançar o favor de Deus, nós recebemos pela graça esse favor. Deus que olhou para nós ainda injustos, ainda ímpios, e olha para nós com seu olhar de graça e de misericórdia, envia o seu Filho amado para morrer, para entregar o seu bem mais precioso, a vida do seu Filho, para que assim nós possamos alcançar esse favor. E agora, meus irmãos, alcançados por esse favor, nós devemos trazer sempre à memória o quanto nós somos agraciados, o quanto Deus tem nos amado. Não podemos duvidar do amor de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a circunstância e questionamos onde é que está Deus que permite essas coisas acontecer, mas nós não podemos permitir que esse tipo de pensamento invada a nossa vida, invada a nossa cabeça e nos venha poluir, venha nos fazer revoltar contra Deus, como aquele povo no deserto, que mesmo diante de tantas bênçãos recebidas das mãos do Senhor, eles questionavam, eles murmuravam, eles não conseguiam abrir os seus olhos e perceber a presença de Deus os conduzindo de dia e de noite, em todos os momentos. Assim também, muitas vezes, pessoas têm vivido nesse mundo e não têm percebido a obra do Senhor para suas vidas, mas nós somos convidados a olhar com um olhar diferente, assim como Moisés, que diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não arredamos o pé. Assim também nós devemos compreender que só estamos de pé pela graça do Senhor, só podemos nos achegar a Ele porque Jesus pagou o preço, e agora que nós somos alcançados por essa graça, agora que somos reconciliados com Deus, devemos aproveitar e dar glória ao seu nome, e assim sempre lembrando que tudo que Jesus fez, submetendo Ele mesmo a todos os horrores do pecado, foi para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Olha, meus irmãos, não temos como não valorizar isso, não podemos viver uma vida que não esteja trazendo a cada dia à tona
como Deus tem sido bom para conosco. Precisamos testemunhar constantemente da obra de Cristo em nossas vidas. Essa é a nossa incumbência como cristãos, alcançados por essa graça. Nós que somos alcançados por essa reconciliação, devemos sempre dar glórias a Deus em nossas vidas. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim trabalhe, produza no nosso coração essa gratidão e traga sempre à nossa memória a obra de Cristo pelas nossas vidas, porque isso, meus irmãos, é o que dá sentido à nossa existência. Que Deus continue assim nos auxiliando. A próxima questão agora levantada por John Stott, ainda no capítulo 5, os versículos de 12 ao 21, no qual faz um paralelo entre Adão e Jesus Cristo, e ele questiona qual o impacto que teve cada um desses dois para a raça humana. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa comparação entre Adão e Cristo, ele apresenta que ambos eles trazem no seu ato um ato representativo e alcança toda a humanidade. É o ato de Adão, da desobediência de Adão, que produziu o pecado, em qual todos são alcançados por esse pecado. Por isso que o apóstolo enfatiza mais uma vez, porque todos pecaram e todos estão levados à queda, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas de uma forma, se por um lado, em Adão todos foram alcançados pelo pecado, por outro lado, em Cristo todos podem ser alcançados pelo amor de Deus, pela reconciliação, pelo perdão que somente Deus pode fazer. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma rápida observação sobre esse aspecto de todos alcançados pelo pecado e que todos são alcançados também pela graça em Cristo Jesus. Nós devemos reconhecer e lembrar, Adão ele era representante da humanidade e o pecado de Adão se tornou ainda mais grave porque ele tinha condições de obedecer a Deus, porque Deus assim o constituiu com essa liberdade para que ele continuasse sem pecar na presença, mas Adão ele preferiu, ele escolheu a desobediência, e assim, por esse motivo que Adão ele corrompeu toda a raça humana, e sim, todos foram alcançados pelo pecado em Adão, mas mesmo assim nós não podemos esquecer que esse todo, como mais uma vez nós devemos lembrar a ideia da depravação total, não significa que todos vão pecar da mesma forma, nas mesmas áreas, não. Alguns têm os seus pontos fracos em alguma área, outros em outra. O certo é que o pecado, ele atinge toda a raça humana. E por outro lado, também quando nós pensamos em Jesus alcançando todos com a sua graça, nós sabemos sim que o sangue de Jesus, ele é poderoso para alcançar todos. Nós sabemos sim que o sangue de Jesus, ele é suficiente para purificar toda a humanidade, toda a criação que geme e anseia pela obra de Cristo, a consumação, ela pode ser alcançada pela graça de Deus, mas Deus escolheu na sua graça, na sua soberania, alguns dos quais o sangue seria eficaz, e nós devemos louvar, porque nenhum era merecedor, mas Deus, no seu amor, na sua justiça, escolheu alguns para alcançar com a sua obra maravilhosa. E é por isso que Paulo ele fala que, apesar de que todos foram alcançados pelo pecado, nem todos morreram, porque Deus trouxe a graça para alguns. Deus trouxe a obra de Jesus, que alcançou de forma eficaz a vida de alguns. E nós louvamos a Deus porque nós pertencemos a esses poucos que pertencem ao caminho estreito. É verdade, meus irmãos. É uma realidade, nós não podemos fechar os olhos para isso. O nosso desejo humano seria que toda a humanidade fosse salva. O nosso desejo humano seria que todos pudessem se arrepender. O próprio Paulo ele fala isso. O meu desejo seria que todos reconhecessem, judeus, gentios, que somente Jesus é o caminho. Mas Deus, ele precisa fazer justiça, e a sua justiça precisa fazer com que muitos dos que cometem pecado, paguem pelos seus pecados. Então, diante desse ato de justiça de Deus, ele trouxe
a consciência de que alguns vão ser alcançados pela graça salvadora, outros não. E Jesus lembra que muitos serão os que vão pelo caminho largo, muitos serão que virão por aqueles caminhos que parecem aos seus olhos caminhos bons, mas o final são caminhos de morte. E nós devemos estar sempre atentos e glorificando a Deus e caminhar nos caminhos retos do Senhor, ainda que seja estreito, ainda que seja caminho árduo, ainda que seja caminho de dificuldades. Nós entendemos que o final desse caminho significa salvação, como o próprio Paulo já falou aqui na primeira parte desse capítulo. O final desse caminho é um caminho de glória. Por isso nós devemos caminhar firmes nesse caminho para a glória do Senhor. A próxima questão, levantada por John Stott, está agora já no capítulo 6. E aqui o apóstolo Paulo ele vai continuar esse paralelo entre Adão e Cristo e vai abordar dois aspectos aí nessa comparação. O primeiro aspecto, ele vai trazer a ideia de vida e morte. E Paulo vai trabalhar dos versículos 1 ao versículo 14 vários aspectos nessa comparação entre vida e morte. Ele nos lembra que nós estávamos escravizados pela morte, agora nós estamos livres pela graça de Deus, nós não estamos mais subjugados ao pecado, mas nós continuamos sendo servos, mas agora servos do Deus Altíssimo. Que mudança maravilhosa de ser escravo do pecado para ser servo do Deus Altíssimo. Por isso Paulo ele vai desenvolvendo uma série de argumentos acerca tanto do aspecto da morte para o pecado quanto da vida para Jesus. Capítulo 6, versículo 2, ele fala que nós morremos para o pecado. No versículo 3 ele lembra, nós fomos batizados na morte de Cristo. No versículo 4 e 5, ele lembra que somos participantes da ressurreição, ou seja, da vida de Jesus. E no versículo 6 e 7, ele lembra que o velho homem foi crucificado, morreu com Cristo. E no versículo 8 a 10, ele nos lembra que agora nós vivemos com Jesus. No versículo 11, ele nos lembra, devemos considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E assim ele fecha os versículos 12 ao 14, lembrando que, portanto, diante de tudo isso, devemos oferecer a nossa vida, e não ao pecado, mas sim a Deus. Glórias a Deus por tudo isso. Que Deus assim nos ajude a viver e oferecer os nossos membros, a nossa vida, tudo o que somos e temos, oferecer para a glória de Deus, oferecer no altar do Senhor, e nunca oferecer para a prática de coisas que produzem a morte. Próxima questão agora, ele vai trabalhar outros dois aspectos, que é da escravidão e da liberdade. E seguindo nessa mesma lógica, quando o apóstolo Paulo ele trabalha aí dos versículos 15 ao versículo 23, esse aspecto da liberdade e da escravidão, nós vamos observar aí que através da conversão nós nos oferecemos a Deus para sermos seus escravos. Precisamos lembrar disso. Nós estamos livres, sim, do jugo do pecado, mas continuamos sendo escravos, servos de Deus. Jesus é o nosso Senhor e nós devemos total obediência a Ele. E diante disso, o apóstolo Paulo ele desenvolve seu argumento em 4 pontos. O primeiro, ele diz que a auto-reivindicação conduz à escravidão. É o versículo 16, ele lembra isso, que uma vez nós estando agora alcançados por essa graça, uma vez nós temos sido alcançados por essa obra, nós devemos saber que aqueles que oferecem como servo a obediência, desse mesmo a quem obedece sois servos, seja do pecado para a morte ou obediência para a justiça. Então, a nós é requerido essa obediência. O segundo ponto, a conversão implica uma troca da escravidão. Uma vez nós éramos escravos do pecado, mas sendo alcançado pela graça, nós não podemos mais servir a esse Senhor antigo. Esse Senhor, ele ficou no passado. O novo Senhor agora, que alcança a nossa vida, ele é o Senhor Jesus Cristo.
O próximo ponto que ele trabalha aí é dizendo que os dois tipos de escravidão, eles são progressivos. Ou seja, aqueles que vivem escravos do pecado, eles vão cada vez mais se sujar no pecado. E aqueles que são servos do Senhor, eles devem cada vez mais crescer no serviço, na prática das obras que redundam em glória para o nome do Senhor. Então não tem como estagnar. Sempre será progressivo. É o que o próprio Jesus vai falar lá no livro de Apocalipse. Ele lembra, olha, aqueles que são justos, justifiquem-se um pouco mais. Aqueles que são ímpios, eles vão se sujar, eles vão praticar mais iniquidade, porque isso é progressivo. E o quarto argumento do apóstolo Paulo, aí nos últimos versículos desse capítulo, ele lembra que a escravidão é liberdade, e a liberdade é escravidão. Parece um paradoxo, mas na verdade o que Paulo está lembrando é que aqueles que são servos do Senhor, esses são os verdadeiramente livres. Aqueles que acham que são livres para fazer o que querem, do jeito que querem, esses são os escravos do pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele fala isso muito bem. Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, por amor do seu reino, esse irá ganhar. A maior liberdade não está em fazer o que achamos ser melhor para as nossas vidas. A maior liberdade está em conhecer o propósito para a nossa vida e viver dentro desse propósito. Porque assim, como um trem que ele só tem liberdade se estiver andando sobre os trilhos, assim também é a nossa vida. Nós só temos liberdade quando estamos andando pelos retos caminhos do Senhor, quando compreendemos o propósito da nossa vida e assim somos conduzidos por esse caminho. Não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus assim nos ajude a percebermos isso a cada dia. Que Deus assim nos ajude a cada momento viver uma vida na presença do Senhor de tal maneira que possamos verdadeiramente desfrutar da liberdade que Jesus conquistou para nós, a liberdade para adorar o Pai, a liberdade para servi-lo, a liberdade para poder colocar a nossa vida tão somente na presença dele, dizer, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer, usa-me para a edificação do teu reino, usa-me para a glorificação do teu nome, que vidas sejam alcançadas através da minha vida, que vidas sejam abençoadas, porque assim o Senhor me chamou para ser bênção onde quer que eu esteja. Que Deus coloque essa consciência na minha e na sua vida e que a cada dia nós possamos crescer para a glória do Senhor. Eu quero encerrar essa reflexão de hoje, esse rápido estudo, trazendo as palavras de John Stott. Como na prática precisamos lembrar constantemente quem nós somos. Temos que aprender a dialogar com nós mesmos, indagando sempre. Você não sabe? Não sabe o que significou a sua conversão e o seu batismo? Não sabe que foi unido com Cristo na sua morte e ressurreição? Não sabe que se tornou escravo de Deus e que se comprometeu a obedecer-lhe? Por acaso ignora estas coisas? Não sabe quem você é? Temos que insistir perguntando, pressionando, e até que cheguemos ao ponto de replicar, sim, é claro que eu sei quem eu sou. Sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, pela graça de Deus, e de viver em conformidade com isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos em conformidade com as verdades reveladas na palavra do nosso Deus. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.